A primeira coisa que Gideon Mercer viu não foi sangue, foi vergonha. Uma jovem mulher estava estirada sobre a grama queimada pelo sol, perto do rio Smoky Hill. Seus pulsos amarrados com força, seus tornozelos puxados para trás, seu vestido branco rasgado, grudado em sua pele, como se tivesse perdido a vontade de protegê-la. O calor do Kansas pressionava suas pernas nuas, o vento erguendo o tecido, apenas o suficiente para roubar o pouco de dignidade que lhe restava. Seu rosto estava corado, não apenas de dor, mas de uma humilhação tão crua que fazia respirar parecer um trabalho árduo. Gideon congelou onde estava. 48 anos nas planícies tinham-lhe mostrado morte, fome e homens despedaçados por gado e balas. Mas isso era diferente. Isso era uma mulher deixada viva de propósito, posicionada como um aviso, abandonada à luz do dia, onde qualquer um pudesse vê-la. Ela o viu então. Seus olhos se arregalaram de terror. Depois se fecharam apertados, como se o próprio mundo tivesse se tornado insuportável. Sua voz saiu quebrada e irregular. Não olhe ali. As palavras eram fracas, envergonhadas e suplicantes. Não era um grito de socorro, mas um pedido de misericórdia. Gideon sentiu seu peito travar. Ele não sabia onde olhar, então não olhou para lugar nenhum. Ele encarou o horizonte, mandíbula cerrada, mãos tremendo como um garoto pego no lugar errado na hora errada. A mulher se mexeu ligeiramente, as cordas cravando em sua pele, e o movimento a fez gemer. Estava claro agora que ela havia sido despojada de mais do que seus pertences. Qualquer roupa modesta que ela usasse por baixo havia sido tirada, deixando-a exposta de uma forma que nenhuma pessoa decente jamais escolheria. Gideon puxou o cobertor de sua cela e o jogou na direção dela sem olhar para trás. "Não se mexa", ele disse suavemente. Sua voz falhou, apesar de si mesmo. O cobertor caiu sobre suas pernas. Ela soltou uma respiração que soava como alívio, misturado com soluços. A poeira grudava em suas bochechas e as lágrimas cortavam linhas pálidas através da sujeira em seu rosto. Ela tentou se encolher para dentro, mas a corda a deteve bruscamente. O silêncio entre eles era pesado, apenas o som dos gafanhotos e o distante pisar do cavalo de Gideon enchiam o ar. Isso não foi um acidente, e nenhuma tempestade havia feito isso. Nenhum animal selvagem. Alguém havia levado tempo. Alguém quis que ela fosse encontrada exatamente assim. Quando Gideon finalmente se ajoelhou para cortar as cordas em seus tornozelos, a voz dela tremeu novamente. "Por favor, não olhe", ele acenou, embora ela não pudesse ver. Mas naquele momento, com o calor batendo forte na terra aberta, observando em silêncio, um pensamento o atingiu mais forte que qualquer bala. Se ela foi deixada aqui viva, envergonhada e aterrorizada, então que tipo de homem deveria encontrá-la? E o que deveria acontecer em seguida se ele a encontrasse? Então, aqui está a pergunta que muda tudo. Ela era apenas uma vítima deixada para trás, ou era o começo de algo muito mais perigoso destinado a ele? Gideon manteve seus olhos no horizonte como se fosse a única coisa decente que restava para encarar. Ele tirou sua faca devagar, não para assustá-la, apenas para fazer o trabalho. Sua voz permaneceu baixa. "Senhora, vou cortar as cordas, não vou olhar. Prometo." Ela engoliu em seco sob o cobertor. "Não quis que ninguém me visse assim", ela disse. E então soltou uma respiração que soava como uma risada que doía. "Acho que esse navio já navegou." Ela tentou brincar, mas sua voz tremeu como se o humor fosse a única maneira de evitar se quebrar. Gideon bufou uma vez. "Quieta." "É bem, já tive manhãs piores, mas não por muito." Ele estendeu a mão para trás e pegou seu cantil, ainda de costas, e o ofereceu como um homem oferecendo paz. "Tome um gole, pequeno. Não engasgue." A mão dela tremeu quando encontrou o cantil. Ela bebeu, depois tossiu, depois deu um pequeno suspiro irritado. "Morna como água de banho", ela murmurou.
Bem-vindo ao Kansas, disse Gideon. É assim no verão. Aquele pequeno pedaço de conversa normal fez algo importante. Fez ela se sentir humana novamente, não apenas uma pobre coisa deixada na grama. Sua respiração desacelerou, seus ombros baixaram uma fração. O cobertor permaneceu apertado ao redor dela, como se fosse a última coisa boa no mundo. Sou Mabel, ela disse. A maioria me chama de May. Gideon, ele respondeu. Amigos me chamam de Gid. Você pode me chamar do que te ajudar a passar pelos próximos 5 minutos. Ela quase riu novamente. Depois se encolheu. As cordas haviam cavado fundo e a pele ao redor de seus pulsos parecia crua e inchada. Gideon sentiu aquela velha raiva de rancheiro subir nele. O tipo que começa na sua barriga e sobe para sua garganta. Alguém fez isso de propósito. Alguém amarrou esses nós, como se tivesse tempo e como se estivesse gostando. May falou como se odiasse cada palavra. Eles levaram minha bolsa, meus sapatos e o pouco de modéstia que me restava só para serem cruéis. A mandíbula de Gideon se apertou. Ele ainda não olhou. Ele estendeu a mão para trás, encontrou uma segunda tira de pano do rolo de sua cela e deslizou em direção a ela. Enrole isso ao redor dos seus ombros. Não há honra em o vento ter uma visão melhor do que merece. May puxou o pano ao redor de si, e por um segundo ela soou quase como uma jovem mulher comum. Se você contar a alguém que me viu assim, vou assombrar seu celeiro, vou sacudir cada balde que você tem. Gideon bufou. Senhora, se você pode assombrar, não precisa da minha ajuda. Mas eu agradeceria se você assombrasse os homens que fizeram isso primeiro. Ela ficou quieta novamente. Então sussurrou. Eu estava indo para Abilene, o depósito. Trabalho lá às vezes. Eles disseram que ouvi algo que não deveria. Gideon estreitou os olhos. Abilene não era apenas gado e uísque. Era fofoca, dinheiro e homens que sorriam enquanto roubavam. Ele mudou seu peso e finalmente se abaixou, apoiando-se em um joelho. Ainda olhando para longe, ainda cuidadoso. Tudo bem, May, vou cortar o nó nos seus tornozelos e então tiramos você deste sol. A voz de May saltou aguda com pânico e constrangimento. Não olhe ali. Gideon virou seu rosto ainda mais para longe. E bem naquela hora, algo cortou o ar. A terra ao lado de seu joelho explodiu como se um punho tivesse atingido o chão. Quem acabou de atirar nele? Gideon não respondeu à pergunta em voz alta. Ele apenas reagiu. Ele agarrou um punhado de grama e se puxou para o lado. Então estendeu a mão para trás e puxou May para baixo atrás dele, cobertor e tudo. May soltou um pequeno guincho agudo como um coelho assustado. Depois tampou a boca. Outro estalo veio de algum lugar no topo da elevação. Uma segunda nuvem de poeira saltou alguns metros de distância, perto o suficiente para que Gideon sentisse a areia bater em sua bochecha. Fique baixa, ele sussurrou, como se você fosse uma estaca de cerca. Estacas de cerca não levam tiro na maioria dos dias. A voz de May saiu pequena. Eu estava esperando que meu dia acabasse antes da parte dos tiros. Eu também, Gideon murmurou. Mas o Kansas nem sempre pergunta o que você está esperando. Ele manteve os olhos baixos, mas escutou com atenção. Ele ouviu um fraco arrastar na grama, a maneira como o som viaja quando o ar está quente e seco. Ele também captou o cheiro fraco de pólvora queimada flutuando no vento. Isso lhe disse que o atirador não estava a 1 milha de distância. Eles estavam perto o suficiente para se sentirem ousados. Gideon deslizou sua faca na palma da mão, depois tateou sob o cobertor até encontrar os tornozelos amarrados de May. Ele ainda não olhou. Ele cortou a corda com 2 puxões rápidos, depois pressionou o cabo da faca na mão dela. Segure! Não fique acenando por aí. Apenas segure como se fosse o último pedaço de juízo que você tem. Os dedos de May se fecharam nela, tremendo. Nunca esfaqueei ninguém, ela sussurrou.
Bom, disse Gideon, vamos manter seu histórico limpo hoje. Ele rastejou devagar e firme. Usando a leve depressão no chão, ele puxou May com ele centímetro por centímetro, como puxar um saco de ração pelo chão do celeiro. Não foi gracioso. Foi sobrevivência. Quando eles alcançaram um pedaço de grama mais alta perto da margem do riacho, Gideon finalmente arriscou uma olhada morro acima. Ele não viu um homem, mas viu o que importava. Um fio de fumaça, fino como um fio, e um rápido brilho de luz solar no metal. Depois nada. Alguém está lá em cima, ele murmurou. E são pacientes. May engoliu. Eles me deixaram lá fora. Queriam que você me encontrasse. Isso pesou. Gideon sentiu a raiva subir novamente, mais quente que o sol de verão. Um homem adulto podia lidar com uma rixa, mas usar uma jovem mulher como isca, isso era baixo, mesmo para lixo da fronteira. Ele se aproximou de May, mantendo a voz calma. Escute, vamos nos mover ao longo do leito do riacho. É bagunçado, mas é mais baixo. Chegamos ao meu abrigo de linha, então conversamos, e você me conta tudo o que ouviu naquele depósito. May acenou, olhos arregalados. Ok, ela sussurrou. Mas Gid, tem mais uma coisa. Ele parou. Que coisa? Ela olhou fixamente além dele em direção à elevação e sua voz ficou trêmula. Eu já vi ele antes. Não hoje. Não na pradaria. Eu o vi perto da sua propriedade. Se você ainda está comigo, me faça um favor. Toque em inscrever bem rápido para não perder como isso termina. E vá em frente e tome seu chá ou café. Eu fico confortável. Então me diga que horas são para você agora e de onde você está ouvindo. Gideon não pediu para ela dizer o nome em voz alta. Ele não precisava. O olhar no rosto de May lhe disse o suficiente. Era o olhar que as pessoas têm quando reconhecem o perigo, não por rumor, mas por memória. Alguém que ela tinha visto antes. Alguém que sorriu para ela à luz do dia. Eles se moveram ao longo do leito do riacho, devagar e baixos, a água encharcando as botas de Gideon e esfriando a poeira em suas peles. Gideon estendeu a mão para trás e tirou as rédeas de seu cavalo. Ele deu uma palmada forte no gelding e o mandou trotando duro para casa. Se aquele cavalo chegasse ao curral Mercer sozinho, os velhos peões saberiam que algo estava errado. May manteve o cobertor apertado, dentes cerrados, fazendo o melhor para não tremer, molhada e abalada pelo choque. Cada som parecia mais alto lá embaixo. Sapos, insetos, o suave raspar de botas na lama. Gideon odiava aquele sentimento. Significava que olhos estavam observando. Quando chegaram ao abrigo de linha, Gideon acenou para ela entrar primeiro. Não era nada especial. 4 paredes, uma porta torta e um cheiro de feno velho e suor, mas era sombra, e sombra significava espaço para respirar. Ele trancou a porta e finalmente virou suas costas completamente para ela. Há uma camisa limpa naquele gancho, ele disse. Vista-a, sem pressa. May não respondeu logo. Então ele ouviu o tecido se mover, seguido por uma respiração trêmula que soava quase como alívio. Obrigada, ela disse. Não alto, não dramático, apenas real. Gideon sentou em uma caixa virada e limpou o rosto. Tudo bem, ele disse. Agora me diga o que você quis dizer lá fora. A voz de May veio mais firme agora que a porta estava fechada. Trabalho na mesa do depósito algumas tardes. Arquivo papéis. Escuto mais do que falo. Homens esquecem que uma mulher está na sala quando acham que ela não importa. Gideon acenou. Isso ele entendia bem. Ouvi nomes, ela continuou. Horários, números de gado. Um homem ficava dizendo que seu rancho estava no caminho. Disse que você era teimoso. Disse que você não venderia. Gideon sentiu seu estômago apertar. Quem disse isso? May hesitou. Então ela disse. O homem dando ordens, ele usava a mesma marca que seus peões, o M voador.
Gideon não se mexeu, mas seu rosto mudou como se uma porta dentro dele acabasse de se fechar. O nome atingiu como um chute nas costelas. Cole tinha comido em sua mesa, cavalgado suas cercas, apertado sua mão toda a manhã como um homem sem nada a esconder. Gideon se levantou devagar. Isso não faz sentido, ele disse, embora parte dele já soubesse que fazia. Cole conhece esta terra. Ele me conhece. May engoliu. É por isso que ele é perigoso, ela disse. Ele sabia que você viria procurar. Ele sabia onde você se ajoelharia. Lá fora, um cavalo bufou, depois outro. Botas se moveram no chão seco, não apressadas, não altas. Homens que acreditavam estar no controle. Gideon alcançou seu rifle e verificou a câmara. Seu rosto estava calmo agora, do jeito que ficava antes de uma tempestade. Parece que Cole trouxe companhia, ele disse. May se aproximou, medo e determinação se misturando em seus olhos. Gid, ela sussurrou. Ele não queria sua terra, Gid. Ele queria ver você quebrar. Então aqui está a pergunta que paira no ar. Quando a porta abrir, Gideon enfrentará um pistoleiro contratado ou o homem em quem mais confiou no mundo? A porta não abriu de uma vez. Ela rangeu devagar como se o próprio abrigo não quisesse fazer parte do que estava por vir. Uma voz veio primeiro, calma e familiar. Gid, saia. Não precisa disso. Era Cole Drayton. A mesma voz que Gideon tinha ouvido 100 vezes ao nascer do sol. O tipo de voz em que você confia sem pensar, porque soa como trabalho e café e rotina. Gideon ficou perto da parede, rifle segurado baixo, ainda não apontado. May ficou atrás dele, enrolada apertada, se segurando com pura coragem. Gideon respondeu firme. Cole, por que você está aqui? Uma pausa, depois uma risada suave. Porque você é um homem bom. E homens bons não sabem quando dar um passo para o lado. Aquela frase fez algo estranho. Não apenas deixou Gideon com raiva, deixou-o triste porque lhe disse que Cole havia observado sua decência como se fosse uma fraqueza. Gideon abriu a porta uma largura de mão, o suficiente para ver, não o suficiente para convidar problemas. Cole estava do lado de fora com 2 cavaleiros atrás dele, armas descansando fáceis como se fossem donos da tarde. Os olhos de Cole passaram por Gideon, procurando por May. Quando ele viu o cobertor, sorriu como um homem satisfeito. Sua isca ainda tinha um anzol. Ele havia visto aquele mesmo vestido branco rasgado no depósito. E agora ele sabia que ela não tinha morrido lá fora. A voz de Gideon baixou. Você fez aquilo com ela. Cole deu de ombros. Ela ouviu onde não deveria. Você a encontrou como eu sabia que você faria. A voz de Gideon permaneceu plana. Construí este lugar com minhas próprias 2 mãos, Cole. Você o quer? Vai ter que me enterrar nele. May fez um pequeno som, metade medo, metade nojo. Gideon levantou uma mão atrás dele. Um sinal silencioso para ela ficar quieta. Então ele olhou para Cole e disse algo que nem sabia que tinha dentro dele. Não, apenas uma palavra, mas caiu como um martelo. O sorriso de Cole desapareceu. Tem certeza disso? Gideon acenou. Tenho certeza porque um homem que troca pessoas como gado não é um homem. Ele é apenas um problema que durou tempo demais. Naquele momento, May entendeu algo. E talvez você também. Coragem não é alta. Ela nem sempre vem cavalgando com música. Às vezes, é um rancheiro cansado em um abrigo torto, escolhendo proteger uma estranha porque é a coisa certa. Os cavaleiros de Cole se mexeram. Mãos deslizaram mais perto do couro. O ar ficou tenso. Então, um cavalo gritou lá fora e botas bateram na terra rápido. Velhos peões do rancho. Homens com quem Gideon havia trabalhado lado a lado por 20 anos. Um deles latiu. O gelding de Gid chegou em casa sozinho. Onde está o Gid? Outra voz seguiu, áspera e firme. Todo mundo largue suas armas agora.
Cole, marquei bezerros com você há 20 anos. Não me faça atirar em um homem que uma vez chamei de amigo. Um momento depois, o delegado da cidade empurrou atrás deles, respirando forte, como se tivesse cavalgado mal e rápido. Ele deu uma olhada em Cole e seus olhos ficaram vazios. Não heróis de um romance de 10 centavos, apenas locais com olhos firmes que decidiram que não iam deixar a crueldade comandar seu condado. Cole congelou. Pela primeira vez, o homem que pensou que comandava o jogo percebeu que estava parado a céu aberto. Cole foi levado. May estava segura e Gideon sentou naquela caixa depois que tudo acabou. Tremendo um pouco, não de medo, mas do peso do que poderia ter acontecido. May olhou para ele e sussurrou. Você não precisava. Gideon respondeu. Sim, eu precisava. Esse é o ponto todo. Ele olhou além da porta onde o sol poente estava afundando atrás das colinas baixas. Algumas coisas valem a pena defender, mesmo quando seus joelhos tremem. Aqui está a lição que permanece. O mundo vai testá-lo. Vai tentar ensinar que desviar o olhar é mais fácil. Mas toda vez que você escolhe a decência, você puxa o mundo de volta da beira um pouco. Então, deixe-me perguntar, se você fosse Gideon, teria aberto aquela porta? E se você fosse May, ainda acreditaria que as pessoas podem ser boas depois do que ela passou? Se esta história lhe deu algo para pensar, toque em curtir e aperte inscrever para não perder a próxima. E me diga nos comentários o que você teria feito no lugar de Gideon.